Então tá bom. Estamos ao vivo já. Tá, boa noite aí a todas e todas. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera. Bianca, Gisele, a equipe aí. Muito feliz em receber vocês e receber o nós aqui. Obrigado aí a todos aí pela parceria aí, pela oportunidade de receber vocês para falar. Vou passar a bola para o Arley aqui, que vai fazer uma introdução, uma apresentação geral aí. Obrigado, Arley. Bom, obrigado, Antônio, por receber a gente, né? Tapera é sempre uma parceira, não só do nós, mas de todos os movimentos que têm apreço pela democracia e que estão ativos, seja com pautas da cidade, do Estado ou pautas do país. Acho que antes de falar, a gente pode fazer uma rodada de apresentação, e eu acho que é legal que todo mundo possa se apresentar, enfim, para a gente saber onde a gente está, com o que a gente está falando. Isso é muito importante. Bom, eu sou o Arley, eu sou produtor cultural, eu tenho 25 anos, construindo nós. Eu sou Marcelo Rocha, eu tenho 20 anos, eu sou fotojornalista e estudante de Ciências Sociais. E construo nós também. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou Sheila de Carvalho, sou advogada e militante de direitos humanos e também estou aqui na construção do movimento Nós. A ideia da gente é passar um microfone bem rápido, só para vocês falarem o nome, porque a nossa proposta aqui sempre foi fazer um bate-papo, então, né, se a gente puder acelerar isso para também não roubar tanto tempo de vocês aqui. Vou passar... Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou designer. Boa noite, meu nome é Claudinho, sou morador da Zona Sul de São Paulo, Monte Azul. Boa noite, meu nome é Luan, sou jornalista. Boa noite, eu sou Caio, sou mestrando em Economia Política Internacional. Boa noite, Matheus. Bom, acabei de terminar a faculdade de Relações Internacionais. Boa noite, eu sou Yuri, publicitário e construo o Movimento Nós. Sou Gabriel Medina, tem a Sheila de Carvalho aqui, a gente tem várias pessoas famosas, né, aqui no rolê. Eu sou do Nós também, sou psicólogo, atuo nos direitos humanos e juventude. Boa noite, eu sou a Veridiana e sou artista. Bom, Fernando Túlio, arquiteto urbanista, também construindo Nós. Eu sou a Giovana e sou estudante de psicologia. Sou a Letícia, construo Nós e sou formada em administração pública. Sou a Ana, sou mestranda em políticas públicas. Meu nome é Pedro, sou advogado, também construo Nós. Samuel, sou psicólogo e também construo Nós. Oi, eu sou a Gabriela, sou gestora pública e socióloga e estou no Nós também. Boa noite, sou Paulo, professor de História. Boa noite, sou Mariana, facilitadora de grupos. Boa noite, sou William De Luca, sou jornalista, ativista de direitos humanos e pela libertação animal. Boa noite, eu sou a Catarina, sou produtora e diretora de cinema portuguesa a viver aqui em São Paulo. Eu sou o Caio, sou ator. Sou Michel, estudante de gestão pública no IFSP, construo o coletivo Kizomba e a corrente petista Democracia Socialista. Eu sou Thiago, tradutor, graduando em Ciências Sociais e ativista de Direitos Humanos. Boa noite, eu sou o Bruno, sou editor de livros. Boa noite, eu também sou o Bruno, sou administrador de empresas e também quero ajudar o nosso. Sou Cláudio e hoje eu sou curioso. Boa noite, eu sou o Gilmar, professor, como o Cláudio também hoje sou curioso. Meu nome é Ronaldo, eu sou sociólogo. Meu nome é Rafael, sou da Juventude Manifesta e do mandato vereador Toninho Vespoli. Boa noite, eu sou a Luciana, advogada. Boa noite, eu sou a Luciana também, faço mestrado em política urbana. Boa noite, eu sou Pedro, jornalista. Boa noite, meu nome é Bruna, tenho 25 anos, sou economista. Boa noite, meu nome é Henrique Domingues,
Faço parte da União da Juventude Socialista e sou dirigente do Partido Comunista do Brasil na cidade de Guarulhos. Boa noite, meu nome é Natália e sou estudante de Direito. Boa noite, meu nome é Marivaldo, sou servidor público, sou de Brasília, estou aqui hoje invadindo o espaço da galera de São Paulo. Sou pré-candidato ao Senado pelo PSOL no DF. Boa noite, eu sou Guilherme, sou músico e produtor de museus. Boa noite, eu sou Renata, sou jornalista e também participo do Nós. Boa noite, Juliana, sou economista e também participo do Nós. Eu sou a Bia e trabalho na Tapera fazendo os eventos. Bom, a gente está transmitindo ao vivo pela página da Tapera, é isso? Então, quem quiser passar o link e tal, é só entrar lá no Facebook, Tapera Taperá, e aí está rolando a live. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês saírem das suas casas numa sexta chuvosa para ouvir mais um movimento que nasce, né? E falo isso com felicidade, porque eu acho que de 2, 3 anos para cá nunca vi tantos movimentos legais nascerem, acontecerem, e eu acho que isso é muito positivo para a política. Bom, a gente dividiu a fala em alguns momentos e eu vou falar sobre como surgiu o Nós, rapidamente, de onde a gente vem, como a gente decide se juntar, enfim. Não preciso fazer uma análise de conjuntura, porque acho que aqui todo mundo tem acompanhado o que está acontecendo no nosso país, né? Mais especificamente, desde 2013, a gente teve momentos muito interessantes e momentos trágicos também, né? Infelizmente, a maioria de momentos trágicos, mas a gente percebe que há uma vontade de mudança no país todo, tanto das pessoas mais politizadas, as pessoas que acessaram a universidade, que têm acesso privilegiado a algum tipo de conhecimento, e também do nosso povo mais humilde, que está na ponta. A gente percebe que a energia em comum que ronda é uma energia de mudança, e cada um tem, enfim, imagina um futuro, um amanhã, a gente tem histórias, vivências diferentes, e isso é muito natural, né? Acho que depois do golpe que aconteceu aqui no nosso país, muitas forças progressistas começaram a se reorganizar, e isso é muito positivo. A gente teve o que a gente chama de primavera secundarista, que foi um momento muito importante, e o Nós tem um pezinho nisso também, depois o Marcelo vai falar sobre. Mas foram muitos marcos que aconteceram no nosso país, então o golpe, a luta do secundarista, a luta das mulheres, né, o movimento negro o movimento negro com mais força ainda. Então, tudo isso contribuiu um pouco para que essas pessoas que se apresentaram como pessoas que estão construindo Nós se juntassem e quisessem colocar um movimento como esse na rua. Acho que vocês também têm acompanhado, minimamente, que movimentos de renovação política no Brasil têm nascido vários. Da direita à esquerda, a gente tem muitos exemplos, né? Inclusive movimentos que, enfim, financiam, preparam jovens lideranças e etc. E tudo isso é muito novo aqui no Brasil. E a gente está ainda tentando entender o que é isso, né? Mais próximo do que o Nós se identifica no espectro político, ideológico, a gente teve a bancada ativista aqui em São Paulo e tem a experiência das muitas em Minas Gerais, que também é uma experiência que, para a gente, é bastante referência. Mas, além disso, tem movimentos e frentes e iniciativas no mundo todo, né? A gente teve o movimento do Mélenchon na França, o França Insubmissa, a gente teve aquele movimento que rolou ao redor da candidatura do Bernie Sanders nos Estados Unidos, a gente tem a Frente Ampla do Chile. Então, tem muitos exemplos de movimentos e frentes de jovens que não encontram o espaço que deveriam encontrar dentro das instituições, dos partidos, dos movimentos tradicionais, dos governos, e se juntam para tentar pensar uma coisa 2.0, né? Uma coisa atualizada, que dialogue um pouco mais com a nossa juventude,
que é sim politizada, que sabe sim o que quer, nunca se debateu tanto política, então eu acho que movimentos assim vão continuar nascendo, e o Nós é um deles, e a gente está aqui para falar disso com vocês hoje. O Nós, ele tem muitas origens, né, cara? A gente tem dentro do Nós gente que ajudou a construir e constrói o PT, gente que ajudou a construir e constrói o PSOL, gente que foi ou é do PCdoB, gente que foi ou é do PSB, da Rede, do PDT, que participou de campanha, que nunca participou de campanha, gente que esteve na universidade, gente que, infelizmente, não esteve ou não quis estar, gente das periferias, do centro expandido. Então, os perfis são muito variados. E a gente sabe o quanto é difícil, sobretudo na esquerda, a gente conseguir colocar perfis tão diferentes, que têm histórias tão diferentes, no mesmo lugar para construir algo em comum. Então, eu acho que a gente está fazendo isso, e não só a gente, outras iniciativas estarem acontecendo com esse perfil, mostra duas coisas. Que essa juventude progressista que constrói uma iniciativa como essa, ela é um pouco menos, como eu posso dizer, ela não é tão fragmentada, ela é um pouco mais generosa, ela tem mais facilidade de conviver com as diferenças, e eu falo isso com experiência, a Sheila vai poder dizer também, o Marcelo, mas, enfim, a gente também identifica que, perto dos nossos problemas reais, as diferenças que a gente tem são potências, e elas não devem, num caso como esse, num momento como esse que a gente vive, né, onde, por exemplo, a gente tem intervenção militar no Estado, como o Rio de Janeiro, então a gente tem também uma responsabilidade com o momento histórico que a gente está vivendo. A gente sabe o momento que a gente está vivendo, sabe que a responsabilidade está colocada, assim como teve colocada para outros jovens em outros momentos da história, e a gente, enfim, decidiu colocar a mão na massa e não fugir dessa luta, que a gente também sabe que vai ser dura pra caramba. Então, basicamente, o Nós, ele é fruto do caos. Do caos que se tornou a política brasileira, do caos que está o mundo. Mas, enfim, eu tenho ouvido muita gente, e eu concordo que o caos ele pode vir coisas péssimas, mas também de um momento caótico como esse, pode lá no meio desse caos, desse incêndio, encontrar uma rosa, encontrar uma flor, conseguir ter alguma utopia, conseguir construir algo produtivo que, de fato, nos represente, porque eu acho que isso também é muito importante, né? A nossa geração ela tem essa necessidade de se sentir representado, então é uma representação cultural, né? De território, estética, de conteúdo, de forma, e a gente tem buscado isso o tempo inteiro na construção do Nós. Então, basicamente é isso, é daí que o Nós vem. E aí, agora, a Sheila vai falar um pouco para onde o Nós vai. Obrigada. Para onde nós vai? É um desafio, né? Primeiramente, eu acredito que eu não tinha agradecido, feito 2 agradecimentos muito importantes. Primeiro, ao Antônio, que nos concedeu aqui o espaço da Tapera para a construção desse debate. Segundo, a vocês, que numa sexta-feira chuvosa, à noite, né, dia de fazer tantas outras coisas, estão aqui com a gente pensando para onde nós vamos juntos. Considerando esse cenário que o Arley apontou, essa distinção, essa pluralidade de pessoas que, apesar de estarem sempre no aspecto da esquerda, isso é importante ressaltar, o Nós é uma proposta de esquerda, os nossos candidatos vão ser candidatos ligados a partidos de esquerda, que estejam dentro da ala de esquerda. A gente sabe que na esquerda a gente tem várias diferenças, e assim, o movimento hoje ele é construído por um número alto de pessoas que tem trajetórias diferentes, trajetórias partidárias, trajetórias não partidárias, envolvimento com militâncias históricas, envolvimento com militâncias recentes, envolvimento com o Nós sendo a primeira forma de militância política que está realizando, e a gente está tentando chegar aí em como a gente consegue construir algo junto diante desse cenário de caos que o Arley apontou. E o que a gente quer fazer? A gente sabe que o debate sobre presidenciáveis é a questão, é o que ocupa o espaço público, e é sempre assim. A gente chega num período de eleição e as pessoas focam nas figuras do executivo, né? Quem vão ser os governadores, quem vão ser os prefeitos, quem vão ser os presidentes. E nessa eleição de 2018, considerando todo o cenário de instabilidade, o fato da gente estar num governo ilegítimo, num presidente que não foi eleito
pelo povo, a gente vê esse debate da presidência surgindo com cada vez mais força. Mas a nossa preocupação, enquanto movimento, enquanto construção política, é um outro espaço. O nosso se preocupa com o legislativo. O nosso fez o diagnóstico, assim, claro, para nós, para todos, né, que já estão numa militância um pouco alinhada à esquerda, que esse congresso que a gente tem hoje não é um congresso representativo. Essa casa do povo nada tem de povo. E o que a gente quer interferir é dentro dessa casa. A gente quer fazer com que os nossos, os 99%, como a gente fala, acessem esse espaço institucional também. Então, toda a militância que a gente está construindo aqui dentro desse movimento é voltado para ocupar o Congresso, trazer pessoas que sejam mais representativas da sociedade, que foram historicamente excluídas desses espaços desde sempre, né, possam acessá-lo também. Então, a gente está aqui tentando trazer perspectivas um tanto inovadoras, digamos assim, de candidaturas, que nada mais é do que a representação da sociedade brasileira de fato, né? A gente quer candidaturas de pessoas negras, a gente quer candidaturas de mais mulheres, a gente quer candidaturas de pessoas LGBT, a gente quer candidaturas indígenas, a gente quer trazer os nossos reais, o nosso povo para dentro desse espaço tão institucionalizado. É isso que a gente pretende fazer agora em 2018, é isso que a gente está fazendo nessa construção de movimento, é para isso que nós estamos alinhados e é para isso que a gente está aqui. E como a gente vai fazer isso? Eu não sei se vocês têm acompanhado, o quanto vocês têm acompanhado do nosso lançamento nas mídias, né? A primeira coisa que a gente fez, após alguns meses de construção de movimentos entre essas pessoas que falaram, mais umas 30 por aí que estão juntos com a gente, não só aqui em São Paulo, mas no Rio, Brasília também, a gente vem discutindo como fazê-lo. E a gente está chegando a um universo mais estratégico de possibilidade de ação. Então, o Nós se lançou para o mundo esse ano, né, em fevereiro, a gente fez um lançamento online. A gente vai ter um lançamento presencial agora no final de março, né, para trazer para o público, enfim, quem a gente estamos e o que a gente vai fazer de fato agora a partir de 2018. Nesse meio tempo, a gente foi avançando em algumas formas, instrumentos para fazer isso. A primeira coisa que a gente desenhou enquanto movimento foram os nossos princípios inegociáveis. Hoje nós temos 14 princípios, que são princípios que os candidatos e candidatas que forem concorrer por nós têm que estar completamente alinhados. Assim, eu não vou conseguir repetir os 14 princípios aqui, mas estão nos nossos sites, mas envolve tanta questão de equidade racial, equidade de gênero, um debate sobre violência institucional, um debate sobre a ruptura das desigualdades sociais, econômicas, enfim. E é muito importante a gente ter esse alinhamento de quais são os nossos inegociáveis. Qualquer candidato que vá ser um candidato, uma candidata do Nós, eles vão estar comprometidos a levar esses princípios adiante na eventualidade de um mandato. Isso, para a gente, é um ponto muito importante. A gente abriu um lançamento para ver quais são as candidaturas que querem concorrer pelo Nós, né? A gente sabe que tem várias pessoas que já estão em uma situação de debate, de pré-candidatura, vamos ser candidatos ou não. A gente abriu esse processo seletivo, digamos assim, para ser as candidaturas pelo Nós, e a gente colocou mais ou menos o que a gente pretende atuar enquanto movimento para potencializar essas candidaturas, para se torná-las mais viáveis para concorrer. A gente sabe que esse perfil que a gente está colocando aqui, o perfil do povo, a galera que a gente quer que ocupe de fato o Congresso, são normalmente negligenciados pelas estruturas partidárias, né? Não necessariamente são candidatos que são priorizados, não são candidatos que não têm necessariamente uma base que possibilite a efetividade dessa candidatura. Então, a gente estruturou um movimento tentando trazer coisas que a gente já diagnosticou que podem facilitar essa candidatura e torná-la operacionalizável, né, operante e efetiva ao longo do tempo. Então, a gente tem uma divisão interna no movimento em grupos de trabalho, né, e grupos de ação. A gente tem hoje 3 grupos de trabalhos que são abertos. Vocês, assim, querendo participar do Nós, já pode colar dentro de um desses grupos de trabalho, tendo aí alguma expertise para fornecer. O primeiro é um GT de comunicação, que a gente sabe que no mundo atual, que as mídias acontecem tudo muito rápido, ter uma comunicação muito focada da campanha é muito importante. Então, a gente vai ter uma galera aí que se disponibilizou e se voluntariou para fazer uma parte de comunicação aí para essas candidaturas.
A gente tem o GT de pensamento, que é algo que vai desenvolver as ideias, elaborar conteúdo, pensar junto aí com os candidatos. A gente tem o GT jurídico para dar esse suporte de orientação e consultoria para as candidaturas, que a gente sabe que na caminhada acontece vários conflitos, né? E para dar esse suporte aí para quem tiver essas problemáticas. E acho que são 3. Aí a gente tem outros GTs que precisam de conhecimentos mais específicos, que é a frente de tecnologia, que é aquele suporte de base de dados, elaboração tecnológica, o que a gente pode fornecer enquanto universo de articulação de informações, de redes, de contatos, de disseminação de informação para essas candidaturas. E acho que são esses, né? Porque a outra questão mais da própria coordenação do movimento. Então, o que a gente está tentando trazer aqui para vocês, e nesse momento aberto, é que a gente precisa de pessoas para somar conosco nessas frentes, né? A gente sabe que cada um tem uma trajetória, cada um tem uma especialidade, cada um tem uma potencialidade. Por exemplo, sou advogada, estou no GT jurídico, é assim que eu pretendo contribuir um pouco com o movimento. A gente também faz parte de mobilização, enfim. E aí cada um vai trazendo o seu potencial, o que tem de melhor, o que tem para oferecer, para a gente tentar fazer com que a gente consiga um congresso minimamente um pouco mais representativo, um pouco mais democrático, a partir dessas eleições, né? É essa a nossa proposta enquanto movimento. Bom, eu fiquei para fechar esse momento aqui, para depois a gente partir para as perguntas e tal, fazer essa roda. A gente vai falar breve aqui, para que a gente possa ter essa troca, que é o mais importante dessa noite. Bom, hoje nós está com a plataforma de candidaturas para inscrições abertas, e o nosso objetivo é, como a Sheila muito bem disse, né? É a gente romper com essa estrutura que hoje a gente sabe que o Congresso já está dado. Se a gente for esperar, foi uma coisa que a gente, enquanto fazia as primeiras reuniões do nós, a gente sempre via. É o mesmo Congresso, e hoje tem movimentos articulando para colocar caras novas com a mesma política, caras novas com as mesmas determinações, caras novas com a mesma forma de fazer daqueles que já fazem há muito tempo. E a gente hoje, sempre que a gente vai conversar, que a gente vai para alguns espaços pelo nós, ou todo mundo aqui tem algum tipo de proximidade política, e eu acho que, como bem foi dito aqui, nunca se viu tanto falar de política. Todo lugar que você vai é uma discussão política. Não, mas você viu isso, você viu aquilo, tal. Em todos os ambientes. Hoje você está na festa de família, o tema da festa de família é política. É um falando aqui, aquele primo que vai voltar no Bolsonaro, e você fala, meu Deus, sai daqui, cara. Mas você tenta lá, faz aquela conversa. E eu acho que hoje o nós vem com essa proposta da gente trazer uma nova política. E não somente através das candidaturas. As candidaturas são pontos importantes, são pontos essenciais, que a gente leve pessoas que nos representem, que a gente articule com pessoas, porque tem pessoas de todas as regiões aqui, de várias regiões, tem pessoas de outros estados, às vezes você conhece pessoas de outros estados, e é muito importante essas conexões, porque tem muitas lideranças que estão ali, que foram negligenciadas por partidos, que estão longe, porque a política também, não somente no campo da direita, não adianta a gente vir aqui e fazer um discurso, que a direita é isso, a direita é aquilo, tal. Porque no nosso próprio campo, a gente vê que falta muitos negros ocuparem os espaços, as mulheres dentro dos partidos. Então, que a gente possa, um grande objetivo do nós, para além de 2018, porque é uma coisa também, o nós, ele foi criado agora em 2018, e pela necessidade que a gente viu, a gente vai atuar nas candidaturas de agora para o Congresso, para todo o Legislativo, para as assembleias também estaduais, mas o nós é para além disso. A gente pensa em 2020, a gente pensa nas próximas campanhas para vereador, a gente quer renovar esse Legislativo. E de que forma? Hoje cada um aqui tem uma rede, e o nós tem essa proposta também de amplificar essa rede, de trazer essas conexões, de trazer, hoje nós não somos um novo partido. Hoje o nós não é um novo partido, que também tem muito essa questão que surge. O nós é um novo partido? Não, a gente é um movimento, a gente está alinhado dentro da perspectiva de esquerda, a gente é um movimento que tem princípios, a gente tem 14 princípios que não são negociáveis, que são princípios que, como a Sheila disse, são princípios básicos, se a gente for olhar assim.
É não negociar com a desigualdade, é erradicação da desigualdade. A gente não quer reduzir a taxa de desigualdade, é erradicar. A gente tem que chegar, é colocar mais mulheres na política. Não é, vai colocar 1, 2, cota de mulheres, cota de negros. Não, vamos colocar a mão na massa. E para isso também, a gente tem uma outra plataforma, que é a plataforma de voluntários. Todos esses grupos que a Sheila apresentou, são várias plataformas que todos nós podemos ajudar. Você vai tirar ali um pouquinho do seu tempo para contribuir um pouco na comunicação. Você vai ajudar em outra coisa. E assim que as candidaturas, as pré-candidaturas forem anunciadas também, você vai ter a disposição também de buscar uma candidatura que você se identifique para estar com aquela candidatura. Então, o Nós é um movimento que vai abrigar nacionalmente essas candidaturas, que a gente vai apoiar essas candidaturas, a gente vai lançar essas candidaturas ao Legislativo, e todos têm a oportunidade de somar, seja como candidatos ou seja como voluntários. Eu acho que é o tempo, a gente não tem perspectiva. Eu vejo muita gente falando, a gente não sabe se vai ter eleição em 2018, a gente não sabe se vai ter as próximas eleições e tal. Mas a gente tem que olhar para agora. O que a gente pode revolucionar agora? O que a gente pode fazer agora? A política está rodando. E quando a gente está aqui, tem movimento aí que está dando milhões e colocando milhões na mão de gente para fazer a mesma política. Tem gente sendo financiada para permanecer com a mesma política. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer uma renovação de políticas que não vêm de agora. Porque os nossos passos vêm de longe. Tem muita gente lutando há muito tempo aí. Mas esses espaços sempre são negados. A gente vê a população negra fora desse espaço, a gente vê mulheres fora desse espaço, a gente vê os LGBTs fora desse espaço, a gente vê muita gente fora desse espaço. E não é só estar por estar, porque a gente sabe também que a direita copia essa pauta facinho e coloca negros, coloca LGBT, coloca mulher, para seguir o mesmo rumo. Mas pessoas que possam seguir esses princípios, pessoas que possam estar alinhadas com isso, pessoas que possam construir candidaturas coletivas, em conjunto, em comunidade, conversando com a população, estando próximo. Então, é isso, vamos abrir para o debate. Acho que todos aqui têm mais para acrescentar. O Nós é Isso, é um movimento que quer agregar, quer conversar e quer trazer isso junto com todos nós. Estamos juntos, cola com nós. Obrigado. Então é isso, a gente vai abrir, enfim, perguntas, questionamentos, também sugestões, abrir para vocês falarem. Antes disso, dizer para vocês que o nosso site é nosmovimenta.com.br, e aí lá dentro do nosso site a gente tem uma aba que é Cola com Nós, e aí, enfim, quem se sentir à vontade, quem quiser chegar mais perto, conhecer mais de perto, é só deixar ali o nome, contato, e aí a gente vai entrar em contato com vocês. Mas, para além disso, tem várias pessoas do Nós aqui, e aí, no fim do papo, a gente pode conversar mais de perto também. Enfim, quem quiser falar... Bom, antes de mais nada, queria parabenizar a iniciativa, é realmente muito legal. E uma primeira dúvida que me vem à cabeça, que eu queria perguntar para vocês, é assim, se vocês já definiram quais vão ser os partidos com os quais vocês pretendem trabalhar? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta é se vocês já têm alguma reflexão, e, enfim, eu sei que isso é uma coisa futura, mas saber se isso já está sendo pensado, se, por exemplo, um candidato à plataforma Nós é eleito por um partido. E eu tenho certeza que todos os partidos vão querer encampar essa plataforma, porque é legal, é bonito, para as eleições é legal pra caramba. Mas vamos supor, chegou lá no Congresso, esse partido tem uma liderança, esse partido tem uma política de alianças, esse partido que pode entrar em conflito com algum dos princípios do Nós. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, vocês citaram aí gente que vem de vários partidos, vocês citaram o PDT. Um dos partidos que você está... um dos pontos inegociáveis é o antifascismo, e o PDT apoiou a intervenção militar em massa. Então, assim, como lidar com essa dualidade que certamente vai aparecer se uma candidatura for eleita? Mais algumas falas aí. Lá, peraí.
Eu gostaria de entender melhor como funcionam essas candidaturas coletivas, como funciona a campanha e depois o mandato, como que é isso? Posso fazer uma contribuição, meio que somando, assim, um pouco que eu acho que mais de conteúdo também na linha de provocar um pouco a questão programática, porque eu acho que a gente, primeiro, não temos um programa fechado, a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo de forma colaborativa. Eu acho que essa experiência que a gente está montando, ela tem muito a ver com a crise de toda a esquerda e tem a ver com a crise profunda das esquerdas, de elaborar programa, de não conseguir se reciclar e não conseguir, fundamentalmente, se renovar. A direita está se renovando. Desde o MBL ao Renova, a direita está se renovando. Está financiando candidatos liberais, está levando gente para Harvard, está fazendo plataformas de formação de lideranças liberais e a esquerda está comendo touca. Essa é a realidade. A esquerda não investe na renovação política. É muito grave isso. Os nossos candidatos são velhos, tudo bem, a gente respeita muitos deles, a gente adora muitos deles, né, como os fofos, como o Suplicy Erundina, né, só como exemplos, mas a verdade é que cadê as novas lideranças da esquerda? E tem. É verdade que os partidos não valorizam. Não. Mas eu queria dizer 4 pontos que eu acho fundamentais, bem rápidos, do ponto de vista que a gente está fazendo enfrentamento com essa direita que está se organizando. Primeiro, democracia. A nossa democracia não é a democracia dos especialistas vindos de Harvard, do INSPER, da GV. Pode ser até da GV aqui a nossa galera, mas não vai ser essa democracia dos poucos e não de todos e todas, e dos pretos, da favela, porque não é essa a democracia que eles defendem a democracia deles. O segundo, o conceito, é a questão das desigualdades. Esse debate, todo mundo fala de desigualdade, o Huck estava falando de desigualdade. Está fácil falar sobre desigualdade no Brasil. O nosso debate sobre desigualdade não é financiado pelo 1% e não tem na sua agenda, por exemplo, propostas do Banco Mundial de cobrar universidade pública de quem pode pagar. A gente quer serviço público de qualidade para todo mundo, para que o rico tenha o filho na escola pública, assim como o filho do político, o SUS seja para todo mundo. Então, acho que tem um debate aí sobre desigualdade, que ele é estrutural para ser feito. A gente está vindo com a insígnia no 99 contra 1, enfim, mas a gente pode aprofundar isso, acho que na discussão. O terceiro elemento, renovação política. Esta visão dos movimentos de direita hoje é uma visão de limpa todo mundo, tira todo mundo que não serve para a gente entrar. Mas vai entrar essa galera que está sendo financiada pela direita, por essas plataformas. A gente não acredita nisso, a gente respeita a história de luta do povo brasileiro, a gente respeita a história que vem dos indígenas aos quilombos, a todo um processo de construção de luta do povo, da organização popular, do sindical, do movimento sindical. Então, a gente pode ter diferenças com a avaliação do PT, do Lula, mas nós defendemos o direito do Lula a ser candidato. Porque nós não vamos nos colocar, não somos direita nem esquerda, estamos em cima do muro. Então, a gente, para também ficar bem transparente aqui entre nós, os posicionamentos que a gente foi assumindo, né? E por último, aí passo a bola aqui, é o debate. Então, a nossa ideia de renovação é uma outra ideia de renovação. É uma ideia de renovação que é ideias novas, programa novo, reconexão com o povo numa outra perspectiva de linguagem, de cartografias afetivas que precisam ser construídas no território, de escutas potentes que precisam ser realizadas, porque a gente não está mais escutando, a esquerda vai com panfleto levar proposta, não ouve mais ninguém. Então, é um outro debate sobre o novo. E a última questão é o programa e prática, porque eu acho isso central. A esquerda, às vezes, faz programas maravilhosos, mas chega lá, os mandatos são cooptados pelo sistema de financiamento, os mandatos não têm mais processos coletivos de debate, são mandatos fechados, decididos por uma cabeça, nem o assessor do mandato participa da decisão do deputado e do vereador. Essa é a verdade. Hoje a esquerda está completamente autoritária nas suas práticas, os mandatos não abrem as contas, não são transparentes. Então, inclusive, quando você se inscreve para ser candidato, a gente defende lá 5 práticas políticas que são inegociáveis também. A gente tem uma ideia de programa, mas tem que ter prática. Não adianta só falar, não, eu sou contra as desigualdades. Aí chega lá, o mandato é fechado, ninguém participa, ninguém sabe como é que é feita as ações, não tem mandato aberto, enfim. Então, acho que também tem essa coisa de como é que a gente associa um programa a práticas políticas transformadoras. Isso é fundamental se a gente quer construir uma nova perspectiva progressista, transformadora. E eu vou deixar as perguntas para a galera, mas eu acho que só para adensar um pouco essa reflexão do programa. Bom,
como o Gabriel falou, e também teve presente na fala do Marcelo e da Sheila, um dos princípios do nós é transparência. Então, lá no nosso site já tem até um texto que fala um pouco dos partidos. Os partidos que a gente vai topar hospedar a candidatura é o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT e a Rede. E aí a questão que você emendou, né? Como a gente vai resolver os conflitos das orientações dos partidos que firam os princípios do nós. O candidato que se inscrever lá no nós, etc., antes de mais nada, ele é um candidato do nós. Né? A gente só não vai ter candidaturas só do nós, porque o nosso sistema político obriga que esteja afiliado em algum partido e etc. E aí a gente fez um debate que demorado, com muitos questionamentos, e a gente decidiu elencar esses 6 partidos. Por quê? Primeiro, porque a gente entende que é um momento que o espectro político se deslocou por conta, enfim, de uma onda que de fato existe, uma onda conservadora, mesmo sendo resposta a avanços que a gente conseguiu, existe uma onda vindo aí na contramão, e a gente identifica que a gente tem que, nesse momento, ser amplo. Né? Esse campo progressista ele é amplo. Entendendo também a realidade do Brasil. Né? Por exemplo, se a gente fosse falar de São Paulo, é fácil falar de esquerda em São Paulo, porque aí você vai falar, você tem o PT, o PCdoB e o PSOL, mais à esquerda. O PSB é base do Alckmin, o PDT, enfim, questões complicadíssimas e etc. Agora, não é possível você falar de esquerda sem considerar o PSB do Nordeste. O PSB na Bahia, o PSB em Pernambuco, sem considerar o PDT no Ceará. Então, entendendo a realidade brasileira, e já que o nosso se pretende ser um movimento nacional, a gente está recebendo inscrição de candidatos de todos os estados, a gente decidiu ser amplo. Ao mesmo tempo, a gente vai levar em consideração a realidade dos locais também. Então, não faz sentido, por exemplo, para nós receber uma candidatura do PSB no estado de São Paulo. Então, a gente vai analisar isso também. Então, antes de mais nada, o candidato, ele é candidato do nós. Se ele está procurando o nós, ele é candidato do nós. E o nós vai participar do diálogo desse candidato com o partido. Então, a gente vai dar conta de que o partido vai assinar um documento de que esse candidato vai respeitar as orientações desse movimento. Já que é tão legal, como você disse, receber candidaturas de um movimento novo, de jovens, etc., e a gente também não descarta os partidos, pelo contrário, a gente acha que os partidos devem ser fortalecidos, mas eles precisam se abrir, eles precisam ser democráticos e tudo mais. Não há democracia sem partido, a gente acredita nisso. Então, a gente vai fazer uma troca com esse partido. Então, a troca não é só do nós com o candidato, a troca é do nós com esse partido que o candidato está. A gente vai manter um diálogo permanente com as lideranças desse partido, para tentar fazer com que esses partidos sejam ambientes, pelo menos, mais confortáveis para essas pessoas que a gente está querendo colocar. Porque a gente sabe que hoje não é como o Marcelo e a Sheila falaram. Bom, é isso, e aí a gente pode seguir avançando. Bom, acho que o Arley já introduziu que essa questão, quando a gente, a partir do momento que dialoga com o partido para a entrada desse pré-candidato, a gente também já vai com essa proposta. O mandato é um mandato participativo e é um mandato do nós. O nós ele vai se reunir, todos esses que hoje vão contribuir nessas plataformas vão estar junto com nós também, e a gente vai fazer parte desses mandatos, não somente dentro do gabinete, mas numa construção coletiva, que até foi o que você perguntou. Não é um mandato coletivo de usar um número só para vários candidatos. Mas o mandato se propõe a ser coletivo de ser o que era para ser um mandato realmente, de ter essa participação. Porque hoje, como você disse, a gente pode ter essa proposta incrível, colocar uma pessoa incrível no Congresso Nacional, chega o partido e propõe outra coisa. Principalmente vindo desses partidos que, quando a gente olha mais a região sudeste, tem um outro posicionamento. Quando a gente olha em outras regiões, tem essas questões regionais. Então, hoje, o nosso se propõe a estar dentro do mandato, a fazer parte desse mandato, não somente dentro dos gabinetes, mas de construir essa rede do mandato, que vai orientar o candidato, que tem uma pauta para votar. Vamos reunir a galera e vamos discutir essa pauta. Assim como a gente tem construído esse programa no dia a dia, tem qualquer assunto, a gente vai fazer uma imersão das 9 da manhã
até o fim do dia e vamos debater a pauta, vamos ver o que a gente pensa nesse conselho, nesse consenso. Que até para isso que a gente falou que um dos grupos de colaboração que a gente tem é o grupo de pensamento, que é um grupo permanente, contínuo, que a gente, todos os assuntos, todas as pautas nacionais, as pautas estaduais específicas vão ser debatidos com aquele grupo que está compondo e aberto também para que outras pessoas possam compor, que o mandato, um dos princípios também é essa transparência. Tudo que for votado vai para a rede, tudo que for usado do mandato vai para a rede, financeiramente, vai ser um mandato completamente transparente e isso é um dos princípios para fazer parte disso, isso é uma das metas que a gente tem com esses mandatos. Obrigado. Acredito que as perguntas já foram respondidas de uma certa forma, mas acho que tem alguns pontos que valem a pena serem destacados. Primeiro, essa questão do que o nós não é, né? Acho que é importante. O nós não é um movimento para 2018. O nós é um movimento contínuo. O nós é um movimento que pretende permanecer e pretende continuar fazendo essas disputas a longo prazo. A gente está surgindo esse ano, a gente está vindo para uma disputa esse ano e a gente não pode negligenciar o cenário que está nos sendo colocado. Então, a gente vai participar desse movimento político também. Mas qual que é a contrapartida disso? Que a gente não consegue fornecer estruturas muito sólidas para os candidatos. A gente não consegue dar todo o suporte que uma candidatura hoje precisa para se tornar uma candidatura viável. A gente tem noção desse horizonte, a gente tem a noção dos nossos pés, das nossas possibilidades, né? Mas a gente vai continuar articulando. A gente acha que é possível, pelo menos, oferecer um chão e uma possibilidade para essas candidaturas que são negligenciadas dentro dos partidos. A gente também não pretende ser um partido, a gente não vai substituir o papel que um partido tem. A gente pretende fazer uma coisa em conjunto com esses partidos, mas não necessariamente o substituindo. Então, nós não somos esses partidos. A gente colocou a gente dentro de partidos que hoje são considerados como partidos que têm pessoas de esquerda, e aí eu não consigo nem falar que são partidos necessariamente de esquerda, mas são partidos que têm hoje pessoas que se identificam com a ideia de esquerda, que não necessariamente refletem a opinião das lideranças desses partidos, a gente também considerou isso, mas que são candidatos que vão assumir, candidatas que vão assumir um compromisso inclusive público, né, com os princípios que a gente está colocando ali como inegociáveis. O Gabriel, o Arley e o Marcelo ressaltaram de uma forma muito, muito importante. A gente atua em 3 P's, né? A gente falou isso desde o começo e isso continua sendo o nosso horizonte. Princípios, que são esses princípios inegociáveis que a gente coloca aqui para vocês. Programas construídos a partir desses princípios, que são, de uma certa forma, apesar de básicos, um tanto inovadores, que não são considerados para as candidaturas quando elas estão elaborando seus programas, assim, de uma certa forma, enquanto um todo. E práticas alinhadas a esses princípios e programas que vão tornar isso efetivo. E práticas envolvem a construção de um mandato coletivo, envolve abrir as suas portas para a participação social, para a participação de vários grupos. Não é só pluralizar os candidatos, não é só pluralizar as candidaturas, é pluralizar quem faz política nesse país também, que quando a gente observa gabinetes, a gente observa as militâncias, a gente vê que ela também tem um perfil único, né? A gente quer romper com essa estética, a gente quer romper com essas pessoas que fazem a política hoje no país. E isso envolve candidaturas e envolve também militâncias. E por isso, quando a gente fala que o nós vai participar desses mandatos, é nesse sentido, trazendo gente diferente, trazendo as pessoas diferentes de múltiplas ideias partidárias, visões, origens, territórios, trajetórias, que hoje estão construindo esse movimento conjunto e que está aqui convidando vocês para fazer parte disso daqui também. Eu acredito que essas sejam as ponderações. Tem mais 2 perguntas aqui, vou passar. Segura aqui. Boa noite, meu nome é Érica, sou daqui de São Paulo. Enfim, queria saber se vocês já têm algum candidato, se vocês pretendem lançar candidatos já esse ano, para essas eleições agora de 2018. Não sei muita coisa, estou conhecendo vocês agora, mas acredito que como
como cidadã, né, numa democracia, embora a gente não esteja nela, a gente tem que pensar em criar mecanismos reais e concretos de diálogo com as pessoas, com a maioria das pessoas, todas as pessoas, né? Esse desafio acho que está posto, que a gente quis muito, né, que a gente quer muito, que é reduzir a desigualdade, realmente erradicar a pobreza e a miséria, e a gente sabe que é possível. Porque o dinheiro existe, vamos combinar, né? O dinheiro existe. Nós somos a 7ª economia do mundo, não é verdade? Esse dinheiro está nas mãos dessas pessoas que estão lá no poder e que têm milhões para investir em candidatos. Então, a gente tem que ter coerência, eu acho que a gente tem que ter muita clareza, muito senso de realidade, né? De entender que a gente vive num país que ele é continental. Ele tem vários estados, cada estado é quase um país, países dentro de um país. São Paulo já são São Paulos, cada periferia, cada região da cidade, né? Mas algo também nos une, né? Nós somos uma coisa só também, nós somos um país inteiro colonizado, somos ligados pelo nosso idioma, né? Nós falamos português. Então, eu acho que assim, a gente está num momento muito importante da história, né, que eu acho que também tem essa crise grande do capitalismo, e eu acho que o capitalismo, tal qual ele existe, como ele está, ele não foi feito para direitos humanos, ele não foi feito para se pensar em planeta Terra, ele está pouco se lixando para o planeta Terra, só que todos nós, todos, aqui no Brasil, no Paquistão, na Índia, na China, somos seres humanos e pisamos nesse planeta. E nós estamos muito perto de acontecer algo muito de catástrofes mesmo, sabe? Climáticas. A gente não sabe, não dá para prever, não dá para saber o que vai acontecer. Mas no ritmo, por exemplo, falando do nosso território, eu já vou terminar. Mas falando do nosso território, né, no ritmo que as coisas andam e do agronegócio, esses caras que estão lá no Congresso, que são donos de extensões enormes de terra, porque o Brasil é muito grande, para quem viaja de ônibus sabe. E a gente não fez a questão da reforma agrária ainda, nesse país, entendeu? Então, nós temos uma extensão de terra muito grande, nós temos a Amazônia, nós temos um aquífero. Isso diz respeito a nós, porque na velocidade que o agronegócio está invadindo e desmatando, nós vamos morrer todos, qualquer um de nós. Então, a gente tem que ter essa consciência nesse momento. E eu acho que uma palavra para a esquerda, que eu sinto assim, de em muitos lugares diferentes, não tenho partido e nem tenho interesse de ser candidata a nada, mas como cidadã quero, sim, ver os direitos acontecerem. Mas eu acho que o que falta muito, que eu acho que você colocou, que eu sinto, é humildade. Sabe, ser político não é celebridade. Vamos sair desse lugar da Rede Globo, da celebridade. Ninguém é melhor do que ninguém, nem pior. Cada um é bom, maravilhoso por si só, né? Cada um tem os seus talentos, seus defeitos, mas em tese, em essência, mulheres, homens, trans, todas as possibilidades de ser, somos humanos. Então, acho que é descer do pedestal, dar as mãos, independente das nossas orientações, opções, gostos ou desgostos, estarmos juntos nesse momento. Obrigada. É só um breve comentário e uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabem que em Portugal agora governa a geringonça, não é? E é um caso muito curioso da união das esquerdas, que claro que têm muitos conflitos internos, porque são 3 partidos, que é o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Mas, quer dizer, na minha perspectiva, que vivo cá já há uns anos, tenho visto de longe, as coisas realmente mudaram em Portugal e estamos numa onda... Então, uma curiosidade era saber se poderá ser um modelo, porque é um bocado contrafluxo da política mundial, não é? Esse movimento, União de Esquerdas, e se era possível aqui no Brasil uma geringonça. Boa noite. Eu queria cumprimentar pela iniciativa e dizer da importância dela nesse momento. A gente vive um momento de descrédito muito grande dos partidos políticos, um momento em que o Congresso Nacional é dominado por uma pauta, aquilo que se chama de centrão, que eu costumo dizer que na verdade não é um centrão, é um banditismo. A galera que vota mediante paga, né, e vota em defesa dos seus
próprios interesses. A gente está discutindo reforma da Previdência, os caras estão aprovando refis, perdoando dívida de grandes devedores da Previdência. É um descalabro, é inacreditável o que acontece por lá hoje. Isso aumenta muito a responsabilidade da esquerda. O problema é que hoje a esquerda vive uma crise muito grande e que, ao que tudo indica, a gente corre o risco de piorar ainda mais a bancada na próxima eleição. Por isso a importância de uma iniciativa como essa, de tentar reverter esse processo. Veja, a gente terminou o ano discutindo trabalho escravo. A gente terminou o ano no Congresso Nacional voltando a debater trabalho escravo. Os caras baixaram uma portaria acabando com a fiscalização do trabalho escravo. O líder do PSDB esse ano é autor de um projeto de lei que permite pagar o trabalhador rural com moradia e alimentação. Então, assim, é inacreditável o momento que a gente está passando nesse Congresso atual. Se a gente piorar a situação nessas eleições, imagina o que vai acontecer, imagina o que não vai ser discutido e debatido lá. Então, é importante valorizar os companheiros que estão lá fazendo resistência. Eu trabalho lá na Câmara, não é fácil fazer resistência, não é fácil ficar até a madrugada fazendo obstrução, batendo, tentando segurar. Então, tem que valorizar sim, é muito complicado essa história de, tem que tirar todo mundo que está lá. Isso, a gente não pode cair nessa história. Tem que valorizar os companheiros que estão lá lutando e a gente tem que ir para lá para somar com esses companheiros, porque senão nós estamos muito ferrados. Esse Congresso, se for pior do que o que já tem hoje, nós estamos muito ferrados. Então, quero cumprimentar pela iniciativa, porque ela cria algo novo, para além dos partidos, e os partidos, o nome partido hoje está muito, cria uma barreira no diálogo com a população, e, ao mesmo tempo, abre espaço para a gente dialogar. Veja, nossa população não é conservadora. Nossa população, ela quer saúde de qualidade, quer educação de qualidade, quer transporte público de qualidade. Nós temos que nos reinventar para aprender como dialogar com essa população. A gente tem, sim, como ganhar essa galera que está hoje com o Bolsonaro. Se a gente tiver a humildade de chegar na casa deles, sentar, parar e ouvir, a gente vai virar esse voto. Então, a gente tem que começar esse processo. Em Brasília, a gente está trabalhando isso intensamente e os resultados são muito promissores. As pessoas querem discutir política, os trabalhadores dão aula de política quando você chega na casa. Só para completar, domingo eu fui a São Sebastião, que é a cidade, é uma região administrativa lá de Brasília. Tinha uma copeira que ela deu uma aula de política. Ela falou da precarização do contrato de terceirização, ela falou do problema da segurança pública, ela falou do problema da saúde pública e terminou com chave de ouro falando do problema da falta de preservação das nascentes de São Sebastião. Ou seja, ela deu uma aula de política ali. Então, as pessoas querem falar de política, estão ansiosas para falar sobre política, e nós, à esquerda, temos que nos reinventar para retomar esse laço e consolidar esse laço, saber ouvir. Chegar para ouvir e pensar soluções concretas. E um desafio é muito grande, porque a gente, historicamente, a gente acabou ficando muito acadêmico. A gente faz programas lindos, maravilhosos, mas que a academia entende, aplaude, e fica pensando como é que a população não entende. Então, acho que a gente tem que ter humildade e falar, acho que a gente está fazendo errado. Vamos dialogar na linguagem da galera, vamos ouvir, vamos reconectar com a massa da população que a gente tanto anseia em representar, e é quem mais está sofrendo com esse avanço conservador, é quem está sofrendo com o desemprego, quem está sofrendo com a legislação trabalhista, sofrendo com o racionamento de água. Então, essa população que a gente tem que representar. Então, a iniciativa é um passo importante para a gente buscar essa reconexão com a base da população. Eu queria cumprimentar a todos vocês e dizer que estamos juntos. Bom, boa noite mais uma vez. Eu, assim como Marivaldo, também acho a iniciativa interessantíssima. Eu também tenho uma avaliação de que esse processo eleitoral que a gente vai vivenciar em 2018, ele vai ser muito protagonizado por movimentos e não por partidos. Eu acho que os partidos, de fato, serão secundarizados e os movimentos vão tomar um papel fundamental na construção do que deve ser o próximo Congresso Nacional, as próximas Assembleias Legislativas e tudo mais. Eu quero dizer que eu preenchi a ficha do Cola com Nós há umas 2, 3 semanas, não recebi nenhum contato, mas eu preenchi. Eu também preenchi a ficha dos pré-candidatos há uns 2 dias atrás. Mas eu tenho algumas dúvidas e eu queria colocá-las aqui. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: a gente sabe que a maior parte dos movimentos que surgiram de 13 para cá, desses movimentos que estão pregando a renovação política, eles são movimentos de direita.
e nós temos algumas iniciativas de esquerdas, né? Dentre elas, aqui em São Paulo, a bancada ativista. Vai existir a possibilidade, isso não ficou claro na exposição de vocês para mim, vai existir a possibilidade de ter um candidato que dialoga com a bancada ativista e dialoga com nós? Existe compatibilidade entre as duas agendas, entre os dois movimentos, entre as duas articulações? Isso é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, que eu também gostaria de saber. Como que vocês que já estão se reunindo há mais tempo, que estão, desde a concepção do movimento, estão pensando em fazer isso chegar nas pontas? Porque o fundamental é que isso chegue nas pontas, né? Acho que quando vocês falaram de desconexão ou de reconexão, vocês estão falando da conexão com quem efetivamente precisa da política, né? Tem maior dependência da política, de uma política mais com a nossa cara, de uma política com a cara de esquerda e tal, e que respeita e valoriza as pessoas. Então, eu gostaria de saber como que vocês estão pensando em fazer isso chegar na ponta, chegar nos territórios, em dialogar com as dinâmicas que estão colocadas nesses territórios também, porque, embora o nós seja uma iniciativa extremamente relevante, importante, que eu valorizo muito, a gente também vai lidar, quando chegar nas pontas, com o que está rolando lá, né? Com os debates que estão rolando lá. Tem gente organizada politicamente na quebrada também, muita gente organizada politicamente, muita gente discutindo política pelo viés de esquerda, pensando a quebrada, pensando a cidade, pensando macroeconomia na quebrada, pensando microeconomia e tal. Então, eu gostaria de saber como que vocês têm pensado a chegada do nós nesses lugares. Com relação às candidaturas, que eu acho que é uma questão mais específica para a gente tratar, como a gente colocou aqui, sim, a gente vai ter candidaturas para esse ano, tanto para federal quanto para estadual, que a gente pretende apoiar. Isso é nada. A gente coloca Congresso Nacional e câmaras estaduais, né? A gente colocou no ar alguns dias atrás nosso formulário chamando as candidaturas que queiram ser do nós, né? Como a Arley colocou, a gente pretende ser um movimento nacional. A gente está começando agora, mas a nossa concepção de movimento é uma construção nacional. A gente está fazendo articulação com outros estados. Esse desde o momento de lançamento, a nossa primeira reunião aberta aqui em São Paulo com vocês. Então, está sendo muito interessante ter esse retorno de como está sendo visto o movimento, né, para além das pessoas que estão dentro do movimento, e como a gente pode se potencializar e trazer novos atores para fazer essa construção juntas. A gente pretende lançar as candidaturas, está aberto, tem um formulário, o Claudinho, inclusive, preencheu. O que a gente está exigindo, além daquela questão dos PPPs que eu falei para vocês, né? Princípios, programas e práticas, que sejam construídos de forma coletiva e que sejam alinhados com com os princípios inegociáveis do nós. A gente quer uma construção orgânica com o movimento. O que significa uma construção orgânica com o movimento? O candidato, a candidata vão ser uma candidata do nós. Ou seja, apesar da gente ter sinergia com outros movimentos de renovação política que estão surgindo no campo da esquerda, e aqui já foi citado muitas, aqui já foi citada a bancada ativista, a gente não quer ter os mesmos candidatos. A gente não quer que esses candidatos sejam necessariamente, que estejam, ao mesmo tempo que esteja correndo por um desses movimentos, esteja correndo também pelo nós. Não. A gente quer alguém que esteja querendo construir o movimento junto com a gente, do começo agora até o final da campanha, mais do que para além da campanha, que é uma coisa muito presente nos movimentos da renovação política, para os mandatos também, né? A gente tem uma proposta de continuidade aí da participação que a gente não vê nos outros movimentos de renovação política. Essa é a nossa proposta para agora. Como vão ser selecionadas essas candidaturas? Os candidatos chegaram, apresentaram a sua proposta, suas trajetórias, suas origens. A gente vai analisar tudo isso. Em que estágio está de pré-candidatura? Tem pessoas que já estão filiadas, tem pessoas que
ainda não estão filiadas, tem pessoas que já têm movimentação de base, tem pessoas que não têm movimentação de base. A gente vai colocar tudo isso em consideração para ver como ir fazer essa seleção de candidatos, né? Mas a gente, por enquanto, pela lei eleitoral, é tudo uma questão de pré-candidatura, é isso que a gente está falando. A gente não pode fazer campanha agora em março, apesar da gente já ter esse horizonte de selecionar os candidatos até para fazer esse trabalho de planejamento, de construção contínua, tal. A campanha mesmo pela legislação eleitoral, ela só começa em julho, né? Que é onde vocês vão ver com maior força uma presença, uma cara do movimento junto com essas candidatas, esses candidatos que vão estar correndo. Eu queria colocar uma questão. Ela tinha perguntado. Tá. Então, tendo esses elementos da questão da construção orgânica, da questão da seleção das candidaturas, tal, a partir daí a gente vai fazendo a construção coletiva. Outro ponto que o Marivaldo colocou, e aí eu acho que é um pouco da experiência que o nós está sendo para mim, e aí eu acho que é interessante trazer essa perspectiva também. A gente está tratando de uma ruptura de linguagem. A experiência para mim no nós é estar sendo desafiado o tempo inteiro, porque eu estou saindo de uma zona de conforto, de militância e de atuação para entrar em contato com pessoas que constroem isso de múltiplas formas, que têm uma visão extremamente diferenciada, uma galera jovem, engajada, que rompem mesmo a linguagem, uma linguagem que consiga se fazer mais acessível para públicos com quais eu nunca imaginei dialogar, né? Então, quando o Claudinho coloca, mas tá, como vocês vão fazer isso nesses territórios? A gente quer estar dentro desses territórios, a gente quer trazer pessoas que estão dentro desses territórios para construir junto com a gente. Agora que a gente está nesse momento de abertura do movimento, e essa daqui é a nossa primeira tentativa, né, de fazer com que outras pessoas que não estavam ainda no nosso horizonte, que cheguem ao movimento, é isso, se fazer estar lá e fazer com que essas pessoas construam, é conseguir fazer essa fundamentação política, trazer uma outra perspectiva da política, que diferente daquela de direita que a gente lê nos jornais, que a gente lê nas revistas, que a gente escuta nos ônibus, que a gente escuta nos bares. A gente quer trazer essa nova linguagem. Eu acredito que essa juventude, essas pessoas que estão mobilizadas dentro do movimento, estão conseguindo fazer isso bem, pensando fora da caixa. Esse próprio movimento de renovação política é já sair da estrutura que a gente costuma construir política, né? E é isso que a gente quer continuar mantendo a partir de agora. Bom, eu acho, vou responder aqui a pergunta do Claudinho. Eu acho que hoje o nós, como a gente falou, a gente não se propõe a levar coisas e falar, gente, está aqui o programa do nós e tal, etc. A gente tem muito a aprender com os territórios, com as quebradas. E cada um de nós veio de uma parte, como a gente apresentou no começo. Cada um é de um canto. Acho que poucas pessoas são assim do mesmo ambiente, do mesmo lugar, mas um é produtor, advogado, eu sou estudante universitário, tem outro que é de outro canto, economista, outro que nunca tocou política. Então, tipo assim, são várias pessoas de vários locais. E o nós, até o instante hoje que a gente abre esse processo para chegar mais gente ainda e para somar, é esse espaço de troca, o espaço de pessoas que não se encontrariam normalmente para falar de política e para construir uma nova política. Então, hoje, quando a gente pensa nos territórios, a gente pensa em expandir isso e ir aos seus territórios para ouvir mais e para acrescentar mais, para que as pessoas possam participar organicamente. A gente não pretende panfletar e levar essa questão do nós como venha para o movimento, mas a gente quer, tipo, vamos te ouvir, vem construir isso com a gente, vem falar o que vai ser o nós, sabe? O que a gente pode fazer junto, o que a gente pode realizar. Então, acho que isso é um papel essencial também das candidaturas. As candidaturas vão poder falar da sua política. A gente pode mapear redes, mapear territórios e ajudar essa candidatura a potencializar esses territórios. A gente conseguir alcançar um número maior de pessoas, a gente conseguir conversar um número maior e estar nessa rede. Não personificando coisas, mas levando a ideia. Não trazendo pessoas... Tem pessoas que vão chegar e vão acrescentar e vão embora, mas vão deixar muita coisa e também vão levar muita coisa. Mas que a gente possa fazer esse processo nesse tempo. Hoje, como a gente disse, a gente acabou de nascer, o nós é um movimento recente, mas a gente não pretende ser um movimento para 2018 apenas. 2018 é o
primeiro chute, ainda tem muito jogo para rolar aí, ainda tem vários anos que a gente pretende construir esse movimento e fazer esse diálogo, construir essa nova política, diversas perspectivas. Como disse, não adianta também a gente chegar e falar dos partidos, mas a gente quer construir com os partidos, a gente não descarta os partidos. Os partidos têm muito acúmulo, e a gente também tem muito acúmulo na rua, que a gente viveu todo esse tempo construindo coisas fora dos partidos. E hoje a gente propõe fazer essa troca, fazer esse movimento. Bom, basicamente, enfim, todas as questões foram respondidas, só tem algumas pontuações. Érica, obrigado pela tua fala, acho que você colocou várias questões que a gente tem debatido na construção do nós, assim. Eu acho que tem uma coisa da política, e a esquerda está dentro disso, em que a gente tem pessoas brilhantes, com trajetórias incríveis, com boas formulações, boas ideias, mas, infelizmente, e é o que eu sinto dentro do meu conhecimento político, e é uma coisa que eu sei que é coletiva, porque a gente debate isso no nós um tempo inteiro, a maioria dessas pessoas não estão construindo pontes. Essa é a nossa maior falta, de pessoas que estejam dedicadas a construir pontes. A gente sabe de iniciativas maravilhosas, cada pessoa está construindo ali o seu, e a gente sabe que isso é válido também, e importa naquele território, naquela faculdade, enfim, onde quer que seja, mas existe poucos movimentos e poucas pessoas que se colocam num papel de ponte, porque ser ponte é duro. Né? Você tem que ser generoso, entender as diferenças. Ah, mas ele é de outro partido e eu não concordo. A gente sabe, enfim, a vida é assim, a pluralidade é isso, a diversidade são as nossas potências. Então, o nós ele surge para isso. Né? Além de ser nós coletivo, mas também para ajudar a construir mais nós nas redes, que existem diversas por aí. Então, o nós ele é isso, ele quer ser ponte. Ponte entre o candidato e o partido, ponte entre o partido e a população, entre a população e o candidato, entre a população e a política e o debate político. A gente quer ser ponte. E não é uma tarefa fácil, Claudinho. Como você falou, não é fácil buscar território. Ainda mais a gente é um movimento hoje de 50 pessoas, num país continental, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, a gente também tem o pé no chão e sabe dos nossos limites. Mas a gente sabe da potência das redes, a gente sabe da potência das ruas, a gente sabe que o que mais tem hoje a gente na luta, no dia a dia, e a gente sabe que nunca esteve tão fácil conversar com essas pessoas, graças a essas tecnologias todas. Então, a gente vai usar e abusar dessas tecnologias para conseguir dialogar com essas pessoas. Uma outra coisa que você falou, que é bem interessante, e que também está no nosso debate, um dos nossos princípios trata de bem comum. Porque a gente identifica que não tem saída individual para nenhuma crise que está colocada para a gente. Todas as saídas são coletivas. Não adianta individualizar as crises, os problemas, jogar na conta do indivíduo. Porque isso tem matado as pessoas. As pessoas ficam doentes, ficam tristes, não acreditam, não têm perspectiva. Ao mesmo tempo que a gente tem uma juventude que sonha, que vai para a luta, a gente tem uma juventude que não tem perspectiva nenhuma, que não acredita em nada. E que aí toma decisões que depois o sistema olha e não entende por que tomou aquela decisão, acha que a pessoa nasceu e decidiu tomar uma decisão como aquela. Então, a gente acha que hoje é importante, e o nós coloca muito isso, está no nosso debate, se a gente quer debater isso com vocês, é que a ideologia neoliberal está vencendo o debate cultural. Assim, a nossa cultura hoje ela é neoliberal, ela individualiza, ela seca as pessoas querem estar em condomínios fechados, e etc, etc, etc. Não preciso aprofundar aqui. E o bem comum para a gente é exatamente o oposto disso. É ocupar o espaço público, é construir o que é público, é construir em coletividade, em comunidade, e a gente tem referências disso. O nosso país teve um genocídio, mas ainda resiste povos indígenas e povos quilombolas que têm muito a ensinar para a gente sobre construção coletiva, construção em comunidade. Então, isso é uma importância. Assim, o nós quer construir pontes e também quer enfrentar essa ideologia neoliberal que hoje é vencedora, mas que a gente vê nas lutas todas que as pessoas querem se conectar. E quando elas se conectam, aí sim as nossas potências são ativadas. Você não falou o seu nome, mas você é de Portugal. Como? Nathalie? Catarina. Você falou de Portugal, Geringonça. Também é uma referência para a gente. Portugal, enfim, da Europa tem sido assim uma luz. Né? A experiência política de lá é maravilhosa. As experiências latinas também, tem algumas muito interessantes.
Mas a diferença, um pouco, é que em Portugal, as próprias lideranças dos partidos tiveram um estalo e decidiram que era importante, provocadas por uma onda de fora, mas foi proposto por eles formar uma frente, etc., e que hoje levou a essas vitórias. A gente esperava que isso acontecesse no Brasil. Eu acho que tantos anos pós-2013, pós-golpe, hoje esperava-se que essas lideranças desses partidos de esquerda tivessem a mesma postura, de entender. Vivemos um momento grave, de perda de direitos, enfim, de estado de exceção, de verdade, valendo. Sempre teve nas periferias, mas hoje está mais do que nunca legalizado, né? Hoje, um presidente da República discute mandato coletivo de busca e apreensão. Isso não é qualquer coisa. E ainda assim, isso não é suficiente para fazer algumas pessoas terem esse estalo. Então, o nós pretende ajudar que esse estalo aconteça. A gente sabe que o país é enorme, que tem muitos movimentos, muitas frentes, que a gente está na luta desde sempre, não é de agora, né? Como Marcelo disse, nossos passos vêm de antes, e a gente sabe que há uma onda de resistência da nossa parte, de movimentos sociais, enfim, mas ainda tem a dificuldade da tal da unidade. A gente fala disso o tempo inteiro, como eu falei aqui antes, não existe saída individual, a gente aposta na coletividade, mas, infelizmente, para alguns, as pequenas diferenças ainda são maiores do que tudo o que está acontecendo. Então, nós vai fazer o papel dele, que hoje pode ser pouco, pequeno, a gente somos apenas um bando de jovens que acreditam em alguma coisa, que quer fazer alguma diferença, mas a gente espera que, com a ajuda de vocês, essa diferença, essa onda aumente. Né? Porque também o ideal para a gente é que não se encerre no nosso. O ideal para a gente é que mais iniciativas como essa pipoquem em todo o país, porque a gente não dá conta e sabe disso. Então é isso, Claudinho. A gente quer construir pontes. Você falou da bancada, não tem problema e tal, não sei o quê. Eu acho que um candidato que está na bancada, ele está bem assistido. E aí é interessante para nós e em quem ainda não está. Mas isso não significa que a gente não está junto, porque a gente tem que construir essas pontes. Então, todos os movimentos que estão nesse espectro, a gente vai estar junto, vai estar do lado, vai incorporar, porque a gente vai fazer, nem que seja contra as lideranças partidárias, a gente vai tentar construir esse ideal de frente de esquerda. Nem que seja hoje só imaginário, mas a gente vai fazer. E, sem dúvida, os movimentos terão importância gigante agora nessa eleição. E os exemplos do mundo todo têm mostrado que existe uma potência de movimentos, principalmente movimentos que são abertos a ouvir as pessoas, que têm a democracia na raiz, a escuta, a generosidade, que é o que tem faltado aos partidos. Então, o papel do nós não é fácil, porque é ser ponte e é ser generoso com todos, inclusive com os partidos. Mas se a gente não fizer isso, ninguém faz. Então, é um papel duro que a gente está se dando, mas a gente conta com vocês para dar conta. Deixa eu só fazer uma complementação. Quantas mais perguntas a gente tem? Só para avaliar, que eu acho que essa vai ser a última rodada. 1, 2, 3, 4. Tá. Tá bom. Eu só queria fazer um adendo em relação a essas exposições, um compartilhamento de estratégia e da forma da nossa dinâmica com relação a esses outros movimentos que estão surgindo, principalmente movimentos de esquerda. Estrategicamente, quando a gente está falando das candidaturas do nós, a gente está bem alinhado em uma questão. A gente não vai pegar candidaturas conflitantes. Quando eu falo candidaturas conflitantes, são assim, candidaturas que estão disputando os mesmos polos eleitorais. Isso é importante porque a gente quer que essas candidaturas tenham, de uma certa forma, viabilidade. Então, a gente vai pegar elas de diversos lugares, de várias formas, e que a gente consiga fazer a construção dela a partir que foi algo que aconteceu em outras experiências dessas mobilizações que acabou gerando conflito quando candidatos e candidatas estão disputando o mesmo espectro eleitoral. No momento que a gente for fazer a seleção dessas candidaturas, a gente vai considerar essa questão da disputa das zonas eleitorais, da territorialidade, como fazer. Não necessariamente, às vezes a gente pode ter 2 candidatos no mesmo território político, digamos assim, 2 candidatos na Zona Leste, 2 candidatos na Zona Sul, mas necessariamente estão disputando cargos diferentes, pautas diferentes, enfim, é possível, mas a gente vai fazer essa análise de qual que é o público votante dele. Acho que era um adendo importante para a gente colocar. A outra coisa, ressaltando que o Arlen colocou, é a questão da construção de uma frente ampla de esquerda. Então, a gente está sempre tendo isso enquanto o nosso horizonte de atuação política, da construção dessa frente ampla. A gente está em diálogo com essas novas iniciativas, com movimentos de esquerda, com os novos movimentos de renovação política que estão surgindo, que estejam alinhados no nosso espectro político e que estejam com
com esse mesmo objetivo para a disputa da narrativa durante os desafios que a gente tem enquanto esquerda para os próximos anos. Então, acho que essas são as ponderações que era importante a gente ressaltar, tanto de estratégia quanto de articulação política. Temos 4 perguntas, essas vão ser as últimas, que a gente tem um teto aqui de tempo. Eu vou começar a passar o microfone. Eu vou por lá para voltar para cá. Pode ser? Eu vou tentar ser bem rápida. Eu queria entender um pouco mais, vocês falaram um pouco no começo sobre os grupos de trabalho. Vocês falaram em termos de 4. E pelo que eu estou entendendo do Nós, quer dizer, tem todo um foco na democratização da campanha eleitoral. Então, esse bem comum, esse comum, ele já começa daí, né? O processo já é coletivo desde a campanha eleitoral. Mas eu não entendi ainda muito quais que são essas práticas desses grupos de trabalho. Eu entendi que eles atuam no pensamento, no jurídico e na comunicação, mas eu não entendi muito quais são as práticas e as linhas de acesso. Que eu, por exemplo, se tenho interesse em atuar em algum, como que... Bom, bem brevemente, acho que tenho acompanhado, né, o processo razoavelmente de perto. Uma das coisas que me impressiona é que acho que há bastante tempo nesses 3 P's, né, da questão do programa, dos princípios e das práticas, acho que de fato colocar a prática como um elemento que central nesse processo é fundamental, porque a questão do programa, o Marivaldo falou, acho que tem uma série de acúmulos em relação a isso, mas a prática da construção dos programas não é uma prática democrática em geral dentro dos partidos. A questão dos princípios são valores que, de alguma forma, estão organizados dentro do campo da esquerda e que é muito importante recuperar e colocar como elementos, né, inegociáveis. Mas a prática, eu acho que é algo que muitas vezes escapa, né, à esquerda. E esse processo ele tem um elemento muito importante, que eu acho que é, enfim, uma palavra meio complicada, mas que acho que acontece, que é da plataformização da política, né? A forma de fazer, tanto nas redes quanto nas ruas, é central. E essa preocupação, ela não surge do nada, ela tem que ser muito aprofundada. Eu acho que isso é um valor bastante grande que a gente deve aqui, enfim, compartilhar com todas e todos, né, de poder, de fato, sempre ter uma preocupação da forma pela qual a gente faz e discute a política. E só para terminar, da minha posição pessoal, em relação à prática, eu acho que é colocar a agenda urbana, né, a reforma urbana, como um dos elementos a serem repensados e ressignificados diante da crise que a gente vive das cidades, da crise que a gente vive social, mas olhar o território. Muitas vezes os economistas, eles trabalham nos números, trabalham numa perspectiva abstrata e deixam de olhar como isso se territorializa nas periferias, nas metrópoles, nos centros históricos, nas cidades litorâneas, nas cidades pequenas, médias. Acho que isso também aí dialoga com a questão do programa. Era um pouco colocar essa questão para a gente debater. Oi, boa noite. É muito rápida, na verdade, a pergunta. No começo, vocês citaram uma ligação com a primavera secundarista. Pelo que eu entendi, é uma ligação do processo de origem do Nós. Eu queria entender um pouquinho mais dessa ligação, porque cada vez mais a gente está vendo essa consciência e muita clareza do movimento dos jovens. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Bem, boa noite, gente. Mais uma vez, meu nome é Henrique. Eu participei do movimento estudantil durante alguns anos da minha vida. Fui diretor da União Estadual dos Estudantes. Fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da FATEC também. O que me possibilitou dar uma boa rodada pelo estado de São Paulo. Aprecio muito essa iniciativa. Acredito nessa ideia da coletividade do debate ao legislativo. Acho que o nosso povo precisa entender como funciona mais
a nossa política, precisa saber que não dá para sair votando em qualquer cara que oferece R$50 ou um saco de cimento para construir um muro lá no barraco da favela, ou para poder comer uma pizza com a família na noite de domingo, depois das eleições, com aqueles 50 conto. Precisamos entender a importância que tem o legislativo. Então, acredito que essa ideia de coletivizar o debate para o Poder Legislativo é muito positiva. Ainda mais se a gente o fizer com um projeto, com uma ideia de politização da sociedade como um todo. Precisa explicar para a população o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, um vereador, um prefeito, um governador, um senador. Porque o povo não sabe. Eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, hoje. E eu tenho andado bastante. A minha faculdade está espalhada em 62 cidades. E eu já, desde que eu voltei, desde que a gente começou a campanha, eu já andei em 10, 20 cidades aí. Estamos andando bastante. O povo não sabe. O Tiririca mentiu para nós. Ele falou para a gente votar nele, que ele também não sabia. Falou para a gente votar nele, ele falou que ia chegar lá, ia descobrir o que acontecia, ia voltar e contar para nós. Ele nem sei se ele aprendeu, não sei nem se ele entendeu o que faz um deputado, ele não contou para o povo o que faz um deputado, chegou lá, votou tudo contra o povo e tentou sair de bonzinho ainda. E ainda falou que o pior que estava não ficava. Errou, absolutamente. Nós precisamos politizar o povo. Precisamos ensinar o povo, e a ideia da candidatura coletiva é boa, contudo fica um pouco... fica um pouco receoso, fica um pouco receoso porque o tom que a gente tem adotado com os partidos políticos, apesar dos partidos isso, mas nós vamos dialogar com os partidos. Não podemos nós ser receosos com os partidos quando a gente entende, porque o povo já está receoso. Os partidos de direita estão aproveitando o receio do povo. O PEN está virando patriota. O PTN virou Podemos, não foi? O PMDB não é mais P, é só MDB. Não dá. Eu sou comunista, né? Então eu tenho uma quedinha pelo lado partidário. Vou defender a organização partidária. Eu acho que essas candidaturas coletivas precisam essas iniciativas da coletividade precisam defender a organização partidária. Caso contrário, estaremos sendo pautados pela iniciativa e pelo movimento da direita. E, por fim, para finalizar, peço desculpa por ter me alongado um pouco a mais, acredito que o debate nacional é fundamental. De fato, como foi dito aqui, nos vimos a um ponto de estar debatendo a volta do trabalho escravo, nos vimos a um ponto da destruição dos nossos direitos trabalhistas, nos vimos ao ponto da completa supressão nacional de todos os avanços que nós conquistamos nos últimos anos de governo progressista, democrático, que deu a liberdade do povo poder se manifestar. Contudo, quando a gente foca apenas no debate nacional, nós abrimos um vácuo muito perigoso nos estados. E não é à toa que hoje, aqui no estado de São Paulo, quem lidera para a pesquisa, quem lidera nas intenções de votos para a presidência da República é o Bolsonaro. Nós não apresentamos nunca, faz 5 anos que eu milito politicamente, eu nunca vi ser apresentado com clareza um projeto de desenvolvimento estadual. Um projeto onde a gente demonstra para a população que os estados têm responsabilidades federativas. O estado de São Paulo não pode ser, como o Geraldo Alckmin gosta de dizer, a grande locomotiva da nação. Locomotiva da nação. Como pode a locomotiva da nação ser construída sobre um cemitério de estações de trem? Nós não temos um projeto sério de desenvolvimento quando nós não temos um projeto sério de integração. Nós temos regiões metropolitanas no estado de São Paulo completamente desintegradas, nós temos cidades campesinas que estão abandonadas, e nós temos aí uma capacidade de escoamento econômica da nossa produção absolutamente, altamente duvidosa. Então, acho que debater os estados é fundamental, se a plataforma é nacional. Além do debate nacional, debater estado por estado e como que esse estado, através da sua responsabilidade federativa, contribui para o desenvolvimento da nação. Muito obrigado. Ufa. Pessoal, parabenizá-los pela iniciativa, é muito legal. Tá funcionando esse aqui. Foi? Eu só fiquei com uma dúvida. Vocês, como movimento e não como um partido, não poderão ter acesso ao fundo partidário. Isso é claro.
Então, por exemplo, no caso de uma candidatura, se o partido X, que vocês vão apoiar, esperam um apoio, quiserem injetar um dinheiro por meio do fundo partidário, vocês irão aceitar? Pode existir uma negociação? Ou o processo de financiamento da candidatura das pessoas, das mulheres e dos homens que forem por meio do nós, vai ser algo coletivo? Essa é a minha dúvida. Gente, eu queria dizer só mais algumas coisinhas e acho que a galera vai responder, mas eu acho que tem 2 elementos importantes que foram trazidos na reflexão que eu queria colaborar. Eu estou entendendo que também é uma roda, tá? Então, desculpa, que todo mundo é do nós, mas às vezes dá também vontade de participar e tal, e pelos debates que a gente está fazendo. Eu acho que tem um debate muito caro para a gente, que é repensar o que a gente entende como classe trabalhadora e como organiza os trabalhadores no Brasil. Tinha até um amigo que estava numa lista lá do que a gente criou e falou, e vocês já falaram com a classe operária? Eu disse, bom, você tem um e-mail aí para a gente falar com a classe operária? Tem uma dinâmica de mudança das cidades, da dinâmica do trabalho, né? Enfim, das periferias. A gente não tem mais a indústria dos anos 70, dos anos 80 para organizar uma classe da forma que a esquerda organizou. A dinâmica do trabalho, hoje o informal passou o formal. As cidades configuraram periferias com outros tipos de organização, nos serviços, no comércio, no empreendedorismo. A gente fala mal do empreendedorismo, mas não vê que muitas vezes o jovem de periferia, que às vezes até é de esquerda, pelas práticas, está pensando que aquilo tem mais a ver com autoria do que um trabalho de 8 horas de carteira assinada. Estou só trazendo o problema, não estou defendendo empreendedorismo, tá? Só estou... Porque a gente tem que se provocar a entender que dinâmica que as cidades produziram, que tipo de trabalho, de organização e de demanda das pessoas, que são outras, não é mais aquela coisa que a gente tinha. E mais 2 coisas, a gente precisa disputar uma nova concepção de desenvolvimento. O desenvolvimentismo, ele é importante, a gente claro que defende aqui, enfim, desenvolvimento nacional, crescimento da economia, mas a Érica falou uma coisa fundamental, já temos riqueza no Brasil para distribuir suficiente. Se a gente distribuísse o que é produzido hoje, já dava para todo mundo ter uma condição mínima de vida. Então não adianta a gente buscar uma disputa com o capitalismo mundial para ser a primeira economia. Cara, nós precisamos repensar os padrões de desenvolvimento a partir de um outro paradigma que pressupõe não só a sustentabilidade, mas uma ideia de bem comum, uma ideia de igualdade. Porque senão a gente vai perseguir um desenvolvimento que é sempre nessa lógica, né? E a última coisa que eu acho fundamental, então tem essa ideia de desenvolvimento e tem essa ideia de Estado, que eu acho que nós precisamos discutir. Porque também, por vezes, a gente traz uma visão de Estado muito mão pesada. O Estado também é muito autoritário nas suas práticas. Nós precisamos dizer isso. Porque a esquerda também ela tem dogmas e apegos, e aí a gente não se abre para o debate. Às vezes uma gestão estatal ela é tão fechada e tão antidemocrática como uma gestão privada. Como a gente vê muitas vezes em gestões de praça. A gente ocupou muito a Praça Roosevelt, era de um outro coletivo, ainda sou, que é o coletivo A Rua, a Érica estava lá. A gente tentava ocupar e era às vezes o Estado que impedia a gente de ocupar. Tem as polícias. Como é que é o debate das polícias nas periferias? Não é o Estado que está lá? Ou a polícia não é a mão armada do Estado? Então nós também temos que começar a debater uma ideia de comunitarismo, uma ideia que vem mais de baixo, uma ideia que a gente vai produzindo um outro processo político que vai surgindo das pessoas. Por isso aqui é um movimento cidadão, né? E para nós 2018 não é o teto como muita gente falou. Pelo contrário, a gente acha que em 2018 a gente pode ter resultados tímidos. Mas não é isso que nos motiva. Eu acho que inclusive a gente tem que se preparar para 20, para pensar agendas municipalistas potentes, para aproveitar de 18 como um patamar de crescimento para um processo político que nós vamos fazer lá na frente. Porque vai ser duríssimo brigar com esse Congresso, duríssimo brigar com as emendas que o Temer deu para todos os deputados. Né? A gente sabe que para ele se safar lá, ele comprou todo mundo. Os caras estão cheios de dinheiro, cada ida para uma legenda está valendo 1 milhão. Quando que a gente vai ter 1 milhão? Né? A gente não vai ter 1 milhão, nossos candidatos não vão ter. Mas os candidatos do Temer e dos partidos que eles estão rodiziando vão ter, no mínimo. Para começar, só de largada, né? Fora todas as emendas e tudo que os caras compraram. Então, acho que é isso, a gente também pensar que nós não vamos, sabe, a gente não quer ser gigante, a gente quer ser pequeno, a gente acha que tem um desafio para colar nos territórios, não é chegar querendo achar que nós sabemos, é com muita tranquilidade, eu acho que o Arley já falou, mas acho que a gente tem um processo importante aí para construir.
Valeu, Gabi. Bom, algumas questões que foram colocadas, e aí para amarrar, até pegando um pouco o gancho no que o Gabriel falou, eu acho que é um pouco isso. A gente está propondo um movimento de renovação política em 2018, no Brasil, no momento de crise. Então, e somos todos jovens dentro do nós, e aqui também. Então, a gente não pode ficar apegado a dogmas do passado. A gente tem respeito pelas lutas do passado, mas o mundo vai mudando. Como o Gabi falou, a lógica do trabalho mudou, enfim, tudo muda. E aí a gente precisa se atualizar, porque o nosso povo ele está vivendo essas novas agendas, né? Fora da CLT, serviços, não tem mais segurança nenhuma, aposentadoria. Então, a gente tem que lidar com essa realidade. E é a nossa geração que tem que fazer isso, né? E a gente, muitas vezes, vai enfrentar um pouco de barreiras, um pouco não, a gente vai enfrentar muitas barreiras com as lideranças que vieram antes da gente para debater empreendedorismo, por exemplo, né? Eu já participei de uma mesa em que eu falei de empreendedorismo e disseram que era uma agenda liberal. E aí a gente tem que conversar sobre empreendedorismo comunitário, e aí as pessoas têm que passar a ler mais, entender que o mundo está mudando. E aí, como somos todos jovens, eu acho que se a gente não fizer isso, ninguém faz. Porque jovem apregado a dogmas do passado, não dá, né? Eu não estava na Rússia 100 anos atrás. Eu tenho aquele acúmulo de lá, é importante para mim, mas eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Eu tenho responsabilidade sobre o futuro do meu país hoje. Acho que uma coisa que o Túlio traz do nosso grupo de pensamento que a reflexão é muito importante, porque ainda no Brasil de 2018 existem as pautas que são estruturais, mas que são negligenciadas, né? Quando a gente ainda à esquerda, quando a gente vai falar, por exemplo, de gênero e raça, ainda tem gente que pensa que é o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres, e não é. Essas questões têm que passar por toda a estrutura do Estado, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, por todas as estruturas do Estado. Então, o debate sobre Estado, de fato, é importante, porque a gente tem governos de esquerda que comandam polícias que matam tão quanto a polícia dos governos de direita. Então, a gente tem que fazer o debate de Estado sério, entendendo qual que é o papel do Estado. Como o Gabi falou, o Estado ele tem que estar ali para a população, a serviço da população, fornecendo o bem comum para a população, e não retirando direitos, não negligenciando vidas, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que debater junto. E o grupo de pensamento ele serve bastante para isso, para a gente refletir junto sobre questões que estão colocadas para a gente agora. Você tinha perguntado a questão dos GTs, né? Hoje a gente tem esses 3 GTs, então, que é jurídico, comunicação e... Jurídico, comunicação... Qual que é o outro? E pensamento. E aí a gente tem uma frente de tecnologia. Todos esses grupos hoje estão funcionando no Telegram. E aí dentro do Telegram, a gente hoje, graças às tecnologias, tem os robôs que ajudam a gente a sistematizar coisas, e etc, etc, etc. E aí o pessoal da tecnologia que está aí pode até explicar melhor sobre. Mas a gente está aprendendo também. É tudo processo. Durante da metade do ano passado, que a gente começou o debate mais... na construção do nós para cá, a gente mudou muito as tecnologias que a gente usa e a gente vai continuar mudando, porque tecnologia não para. Então, a gente está entendendo também como o nós vai conseguir funcionar, ainda mais esse processo de ampliação, porque vai chegar muita gente com histórias diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, a gente abriu o processo de inscrição para candidatos e parceiros. A gente recebeu 500 inscrições de parceiros de todo o Brasil, gente do direito, gente da tecnologia e gente que não é de nenhuma área, mas quer ajudar com o seu movimento. Tem um desafio para organizar essa galera para ser efetivo esse trabalho nas candidaturas. Então, a gente está aprendendo junto. A nossa frente de tecnologia ela trabalha com outros movimentos. Então, dentro da nossa frente de tecnologia, tem gente das muitas, da bancada, todo mundo pensando em tecnologia comum, tem gente do Rio, enfim, todo mundo pensando em tecnologia comum que dê para todos os movimentos usarem e para todos os candidatos desses movimentos usarem também. Então, para isso, a gente tem que construir essa rede, que eu acho que sempre a gente se perguntou muito o que o nós vai oferecer. A gente se desafiou o tempo inteiro com essa questão. E aqui já foi dito muitas coisas, né? Assessoria, consultoria jurídica, tecnologias, e, enfim, e muitas outras coisas. Mas, para mim, o essencial que o nós vai oferecer, para mim, o ponto-chave é uma rede de colaboração.
Porque é isso que não existe hoje. Né? O Claudinho, por exemplo, ele é um pré-candidato da Zona Sul de São Paulo. Ele é um pré-candidato de Guarulhos. É isso? É isso. Em que ambiente que eles vão poder trocar tecnologia, ideias, formulações, pensamentos? Esse ambiente ainda não existe, sobretudo se são partidos diferentes. Porque se não há rede entre os candidatos de um mesmo partido, quem dirá de partidos diversos? Então, eu acho que o principal ponto do nós é construir rede. Que aí é muito parecido com a ideia do Geringonça lá em Portugal, da Frente Ampla do Chile, etc. Formar uma rede de pessoas que estão no espectro político, mas que precisam compartilhar tecnologia, programa, pensamento, para poder avançar. Porque a gente, como o Gabriel falou, a gente não vai ter R$1 milhão para contratar uma empresa que vai dar conta de fazer. Mas se a gente constrói uma rede potente, a gente dá conta de botar uma candidatura com potencial na rua, com chance de eleger. E aí, por isso que essa é o que eu falei na fala anterior, o nosso pretende, então, ser ponte entre esses candidatos que vão estar em partidos diferentes, mas que vão estar no movimento comum. E a questão do fundo partidário é uma questão que não cabe ao nosso, porque o fundo partidário é uma relação do partido com o candidato. Se um candidato nosso tiver uma parte do fundo partidário, ótimo, porque o fundo partidário ele é público. As pessoas têm que usar o fundo partidário. O errado é quando os caciques dos partidos dão a maior parte do bolo só para aqueles candidatos que já têm mandato, e aí o moleque negro que quer ser candidato acredita ainda no partido, como nós acreditamos, não tem nada. Então a gente espera e a gente vai, inclusive, tentar ajudar os nossos candidatos para que eles tenham o apoio do seu partido, do partido que vai sair. Mas esse fundo é desse candidato, não é do movimento, para separar bem isso. Né? Então, basicamente isso. E aí acho que o Mar vai falar sobre os secundas, a Sheila também vai complementar. Obrigado. Então, foi falado sobre a questão da primavera secundarista. Desde o início do nós, eu vim do movimento secundarista em 2015, eu sou de Mauá, e lá ocupei minha escola, a gente fez todo o processo, participou. Em 2016, vim para a capital paulista, quando a gente ocupou o Centro Paula Souza, e fez também a luta das merendas, por merenda nas escolas técnicas de São Paulo. E participamos ativamente da CPI da merenda, visitando a CPI, e foi até, acho que o momento que a gente pôde tocar o Legislativo do Estado de São Paulo, né? Porque, como o Henrique falou, a população muitas vezes não sabe o que o Legislativo faz. E imagine um bando secundarista, a gente só sabia que eles tinham que colocar a CPI. E aí foi o movimento estudantil, as entidades ocuparam a Assembleia do Estado de São Paulo, depois na CPI da merenda, os movimentos em conjunto, indo na CPI, cobrando, apanhando e fazendo tudo isso, porque eu acho que essa é uma proposta que o nós tem como também princípio. Essa participação política para além do mandato também. A gente está em ano eleitoral, a gente está falando de candidatura, está falando de mandato, mas a gente está falando também de pensamento político. Por isso que a gente fala que o nós ele não acaba na campanha e não começa na campanha. Ele é um programa contínuo. Ele é algo que a gente vem construindo e pretende manter permanentemente. Então, quando a gente começou a fazer parte daquela dinâmica da Alesp, começou a ver o quanto é um jogo que está lá, está dado o jogo, a gente sabia o que ia acontecer no final da CPI, acontece meia dúzia de jogo e acabou. Então a gente viu a necessidade de participar daquele espaço. Eu, como secundarista, quando comecei a participar das reuniões do Nós, era nesse intuito de falar, eu quero pensar a política também. Além de mim também tem a Ana Júlia Ribeiro, do Paraná. Como a gente disse, o movimento é nacional, a Ana Júlia está com a gente desde o começo também, e lá do Paraná tocando as coisas, porque esse momento da primavera secundarista, ele foi um momento que a juventude deu mais um sinal, porque é o que a gente vê, né? A população está dando sinal, deu 2013, a gente está aqui, a gente quer fazer política, a gente quer participar da política. E aí, primavera secundarista, a gente quer participar da política, a gente quer fazer política. E vários outros movimentos estaduais, vários outros movimentos que vão acontecendo, e muitas vezes a gente nem sabe. Acontece um movimento lá no fundo, do fundo, do fundo, não chega aqui. A comunicação é uma das coisas também que a gente bate muito, porque a gente vive num momento que tudo é tocado por aqui. Aconteceu aqui, é algo bom. Se aconteceu para lá, não é um movimento relevante. E o nós, ele não se levanta para debater apenas hoje, quando a gente se reúne nesse espaço, para debater apenas no Estado de São Paulo, porque a gente sabe da importância nacional, a gente sabe das pessoas que estão nos assistindo em casa, e a gente levar esse debate para além.
Mas lógico que a gente quer debater o Estado de São Paulo, a gente quer construir não só o Estado de São Paulo, mas todos os estados. Levar essas reuniões, nas próximas semanas, a gente tem reunião em Recife, a gente tem reunião na Bahia, a gente tem reunião no Rio, a gente tem reunião em Brasília. Então a gente está rodando com as reuniões do Nós de apresentação. A gente pretende com essas reuniões mostrar o que é o Nós, sanar dúvidas e receber também conhecimento. Acho que é muito importante essas contribuições. E a gente criar junto esse acúmulo e daqui a alguns dias a gente vai ter o lançamento maior, nacional, amplo, que a gente vai tentar reunir um número bem maior de pessoas para estar levando esse debate, mas a gente tem construído assim. A gente não tem a proposta de chegar como o maior movimento, porque como foi bem dito aqui, a gente não tem 1 milhão para chegar e financiar e fazer um mega espetáculo e trazer gente, arrecadar ônibus e fazer isso. A gente não tem potencial hoje para isso. E a gente não quer fazer isso também, porque isso é um acúmulo que, quando as pessoas saem, um evento de 5 mil pessoas, que a gente traz, arrasta, depois que saiu, não conseguiu ter um debate. Então, para nós, compensa muito mais a gente fazer essas pequenas rodas, que a gente consegue dialogar, que a gente consegue conversar, que a gente consegue, daqui a 2 semanas, sei lá, fazer na Zona Sul, e a gente ter esse mesmo diálogo, fazer lá na região metropolitana, ter o mesmo diálogo. Então, nós, eles propõem muito mais a ter esses diálogos, a construir efetivamente uma política, do que a gente fazer mega eventos para apenas trazer visibilidade para o movimento. Então, a visibilidade é do boca a boca, é a visibilidade das grandes redes, mas é a visibilidade da conversa, do tete-a-tete, de chegar e debater a política, e conversar a política, sabe? Não de chegar e propor, falar, ó, tá aqui, vamos fazer isso, mas que a gente possa construir em conjunto isso. E construir em conjunto, para nós, não é descartar os partidos, como a gente diz desde o início. Tem muitos movimentos que sequer falam os partidos estão juntos. Se você olhar os movimentos de renovação política, sequer falam por onde. Falam, a gente é de tudo, não é direita, não é esquerda, a gente está aqui, vai abraçar o mundo, e vai ser incrível, vai ser foda, tal. Desculpa, foda. Falei de novo, enfim. Mas é isso. E aí vamos construir isso com o mundo inteiro, e não tem como fazer isso. A política se faz assim, a política se faz entre nós, a política se faz com relacionamento. A política é esse mapeamento afetivo, é esse mapeamento dessa construção. Então, a gente pretende a fazer isso com os partidos, a gente pretende a fazer isso em conjunto. A gente quer fazer para além de uma unidade, porque a gente não quer ter um pensamento só, mas fazer de modo coletivo. Porque o que vai valorizar esse projeto, o que vai valorizar essa construção, o que vai fazer a gente ser o nós, é a diversidade. É ter o negro, é ter a mulher, é ter o LGBT, é ter o que pensa dessa forma, é ter o partidário, é ter... Eu vim de um movimento não partidário. O movimento de 2015 não é um movimento partidário. Muita gente, mas não sei o quê, é cooptado. O próprio Alckmin, ele sempre falava, é um movimento político eleitoral, é não sei o quê. Sempre, toda entrevista ele falava isso. E a gente começou a perceber, depois de um tempo, que não era um movimento político eleitoral, mas eram pessoas querendo fazer política, e isso transpassa o político eleitoral. Hoje a gente reconhece e começa a perceber isso, que tipo assim, a gente realmente somos seres políticos, e esses grandes partidos, os grandes caciques que estão na política, eles tentam descredibilizar essa questão. Falar que a política é para quem está lá já, e a gente fica pairando apenas. Mas não, somos seres políticos, queremos atuar politicamente, não rejeitamos os partidos são importantes, mas existe uma construção que deve ser feita coletivamente. Tem atitudes dos partidos que não condizem com as práticas políticas de hoje. Se a população está gritando há meses, há anos, querem fazer parte da política, que está faltando esse braço. Que tantos gostam de falar, descolou da base, mas às vezes é a própria base que está ali, não tem essa conversa, está meio perdido ali. Então, eu acho que a gente não tem ninguém inerte, não tem ninguém que não tenha pensamento. Todos têm algo a construir. E a nossa proposta é juntar e a gente pensar junto e construir essa nova política. Obrigado. Já concluindo aqui, eu vou trabalhar em 3 questões centrais. Primeiro, esse ponto partidário, da questão da militância política, militância partidária, que é importante
a gente ressaltar, o segundo, a questão da organização do movimento, e a terceira, a questão da participação do movimento. A questão da militância partidária, da questão da relação com os partidos, a gente reconhece que os partidos são importantes para a construção política. Em nenhum momento a gente está falando que eles não sejam. A questão é que eles não são a única forma hoje da gente fazer uma militância política. Eu nunca fiz militância partidária, não pretendo a curto, médio ou até longo prazo fazer militância partidária, mas eu faço militância política há muito tempo. E eu quero continuar fazendo a militância política, e o Nós é uma forma de você fazer uma militância política, participar da política sem necessariamente ter um vínculo partidário, né? É possível. Militâncias políticas para além dos partidos também são possíveis. É isso que a gente está tentando construir aqui também. Isso não inibe as nossas outras pontos de diálogo com essas outras diversas modalidades de militância, inclusive a militância partidária. A outra questão é da organização do movimento. Assim, acho que o Nós tem um diferencial frente a outras formas de mobilização política, de militância, que é a forma como a gente se organiza internamente. A gente tem planejamento, a gente tem cronograma, a gente tem uma utilização de ferramentas tecnológicas que não são necessariamente utilizadas pelos movimentos que a gente está incorporando na nossa forma de fazer e organizar a nossa atuação. Então, o Arley falou aqui do Telegram, que é um instrumento bem interessante que a gente usa enquanto plataforma de comunicação. É a nossa plataforma de comunicação maior, mas a gente também entende que não é todo mundo que sabe, a gente vai ter outros canais de acesso de comunicação com nós. A gente usa muito o Trello, que é uma ferramenta de organização de tarefas, de funções, para saber ter uma visão do todo do movimento, quem está fazendo o que já foi feito, como a gente pode fazer mais. A gente está desenvolvendo outras ferramentas para potencializar isso com os movimentos, enfim. E a outra questão é os próprios grupos de trabalho e as frentes que a gente pretende atuar, né? Vamos lá, reiterando novamente agora quais são os grupos de trabalho. O grupo de trabalho de comunicação, o grupo de trabalho jurídico e o grupo de trabalho de pensamento e a frente de tecnologia. Como a gente quer, para que servem esses movimentos agora que a gente está abrindo o movimento, né? Para as pessoas se agregarem a uma dessas frentes que se sentem mais confortáveis para a construção. A gente tem no site a questão do Cola com Nós, que é o nosso canal de acesso para as pessoas que querem fazer parte desse movimento, onde elas já identificam quais são as suas potencialidades e interesses, onde quer atuar. Como o Arley falou, a gente tem uma base muito grande hoje de pessoas que se colocaram responder esse formulário, e a partir de agora a gente vai organizar ela dentro dessas frentes. Cada uma tem um grupo de trabalho, todas estão no Telegram menos o jurídico, porque advogados não gostam do Telegram, então a gente viu que o WhatsApp vai ser o nosso canal central de comunicação, e a partir daí a gente vai entrar em contato com cada uma das pessoas que querem colar com nós, colocar essas pessoas nesse grupo, e a partir daí elas vão ser apresentadas para o planejamento que cada grupo tirou. Cada um desses grupos e frentes de trabalhos tem um planejamento específico de ação. O que elas vão fazer? Qual que é o cronograma disso? O que a gente vai fazer em março? O que a gente vai fazer em abril? O que a gente vai fazer a partir do momento que vai estar valendo a campanha eleitoral? Então, cada grupo tem uma particularidade, uma potencialidade. Tem gente de comunicação que faz edição de vídeo, que faz textos, que faz design, que faz arte, que rompe a linguagem de comunicação, que se propõe a pensar junto, tal. Tem a galera do grupo de pensamento que vai ligar nessa questão da construção programática, da questão de formação, da questão de expandir o conteúdo aí, não só entre os candidatos e candidatas, mas também entre as pessoas que estão construindo com o candidato e candidato. Então a gente tem algumas atividades de formação planejadas, e aí cada um de nós tem alguma forma de conhecimento que pode contribuir para essas formações e compartilhamento. O grupo de jurídico vai fazer a questão da articulação política com as instituições do sistema de justiça, mas também uma orientação focada em cada caso que venha a ser trazido pelos candidatos e candidatas. E a frente de tecnologia vai fazer esse mapeamento das plataformas, das potencialidades, o que a gente consegue usar que possa se tornar mais efetivo, tanto de questão de organização, de questão de encontrar novos atores, novas sinergias, novas potencialidades.
potencialidades. Não sei se ficou claro um pouco mais as tarefas, porque tem muitas tarefas, né? Cada um dos grupos fazem. Então, a partir do interesse de vocês, do olhar e da ideia que vocês já têm de potencial de contribuição, e se não tem algum potencial de contribuição, vim falar com a gente, né? Do tipo, a gente vai, vamos lá, a ideia é construir esse movimento, estar junto. Depois a gente vai fazer o lançamento das candidaturas, né? E aí também as pessoas podem estar mais próximas de algumas candidaturas das quais já se sentem mais engajadas. E, por fim, a questão de recurso, vou colocar aqui como 4 pontos extras que eu olhei para o Luan agora e lembrei. O Arley falou bem, a gente não pode utilizar o fundo partidário, não é, né, essa a nossa intenção disputar, mas a gente tem uma campanha de mobilização de recursos, né, tanto para a sustentabilidade do movimento, porque é um movimento que se pretende ser nacional, então tem custos da existência, tanto de imprimir coisas, quanto de ter um site, de ter uma estrutura, de conseguir fazer, sei lá, adesivos, enfim, tem um custo de existência do movimento, para o qual a gente pretende fazer um crowdfunding, utilizando essas plataformas digitais, que já são mais uma dessas tecnologias mapeadas para fins de candidaturas, mas também depois, quando tiver as candidaturas definidas, elas têm um CNPJ e elas têm uma conta de arrecadação, fazer já um direcionamento para quem quiser doar diretamente para uma dessas candidaturas, doem para as candidaturas que vão fazer essa administração do recurso. Gente, acho que é isso da questão... Oi? Pode? Bom, gente, boa noite. Eu não sei se todos vocês que estão aqui presentes já estão seguindo a nossa página no Facebook. É muito importante seguir a nossa página. Estamos no Instagram também. Visitem o nosso site. Está rolando uma folhinha aqui para já quem quiser colaborar, deixar o contato. Mas não se importem se não preencher, porque no site tem os campos lá para vocês colaborarem conosco também. Muito obrigada a todos os presentes e cola com nós. Oi? Todo mundo? Calma aí. Só uma coisa que eu esqueci de falar, e é importante falar, dentro de nós tem pessoas que, enfim, de primeira viagem, que nunca fizeram campanha e tal, mas também tem pessoas que têm um histórico de campanhas políticas. Eu participei já de 3 eleições, o Gabriel, imagino, umas 10 na vida. E a gente tem também outras pessoas do movimento que participaram de eleições. A gente tem buscado muito conhecimento, então a gente tem dialogado com o pessoal que fez a campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos, a gente tem dialogado com o pessoal da Frente Ampla do Chile, para tentar também pegar deles conhecimento. Então, a gente é um movimento novo, a gente está tocando, mas a gente, como a Sheila falou, a gente é muito organizadinho e a gente acha que vai conseguir construir aí candidaturas vencedoras. Obrigado, gente.